Atos capítulo 2, versos 44 a 46. Assim que você encontrar, você pode colocar-se de pé. Verdade que nós vamos estar fazendo, nós vamos estar voltando um pouco naquilo que nós vimos hoje de manhã e prosseguindo para os últimos pontos que nós não vimos hoje pela manhã. Então, se você esteve aqui hoje de manhã, você vai rever o primeiro ponto novamente. Depois nós vamos entrar nos próximos pontos da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. O texto sagrado nos diz da seguinte maneira: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 também. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Oremos. Pai, nós somos gratos pela leitura da sua palavra. Pedimos agora que o Senhor venha falar ao nosso coração. Usa, meu Pai, esse humilde instrumento nas suas mãos. Fala conosco essa noite e abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Podem sentar? Por anos, quando falamos sobre conversão de pessoas e pessoas chegando para frequentarem a igreja do Senhor Jesus Cristo, por anos a maior preocupação da igreja local foi com como essas pessoas se sentiriam estando entre nós, não é? E essa era a maior preocupação da igreja, como os visitantes, como os recém-convertidos iriam se sentir no meio da igreja, não é? Estando com os irmãos em Cristo Jesus. Nós devemos entender que o acolhimento mútuo, e é isso que começamos a falar hoje de manhã, faz parte do plano de Deus para a sua igreja. Cabe à igreja realizar essa tarefa e realizá-la muito bem realizada. Isso tem uma grande parte, na obra que a igreja realiza no mundo em que nós estamos vivendo. Como irmãos em Cristo Jesus, como igreja de uma maneira geral, a nossa operação. Nós temos orado e pedido a Deus que nos abençoe, nos agracie com salvação de almas, com o crescimento da obra do Senhor. Nós somos muito gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito até o presente momento. Nós temos visto Deus fazer grandes milagres na vida de pessoas, não é? Temos visto Deus salvar pessoas da condenação do inferno, transformar por completo suas vidas, nos dar a alegria de ver, não é, a obra de Deus sendo realizada na vida de seres humanos. Eu sei que muitas vezes não fica muito visível, não é, durante todo o tempo, diante dos nossos olhos, os resultados, não é? A gente acaba olhando em volta e pensando, poxa, mas podia ter mais gente, podia ter mais salvação, podia ter um número maior de pessoas frequentando a igreja e estando conosco, não é? Ainda mais num culto assim, onde falta bastante irmãos, não é? O culto, nós acabamos sentindo a falta de mais pessoas, não é? Mas a nossa maior preocupação como igreja não é números. Não que seja errado olharmos para os números e nem desejar que a igreja cresça. Deve ser o desejo da igreja que almas sejam salvas e que a igreja cresça, que o número aumente. Mas a maior preocupação da igreja é se ela está ou não pregando o genuíno evangelho. Essa deve ser a maior preocupação do povo do Senhor. Se a mensagem do evangelho está sendo pregada claramente para que as pessoas ouçam sobre a salvação em Cristo Jesus, creiam no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa deve ser a maior preocupação do pastor. Essa deve ser a maior preocupação da igreja como um todo, não é? Se as almas perdidas estão ouvindo o genuíno evangelho. Como resultado da pregação do genuíno evangelho, a ação do Espírito Santo vai levar as pessoas a crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí nós teremos salvação de almas, transformação de vidas, e
veremos os resultados daquilo que Deus pode fazer na vida dos seres humanos, como nós temos visto até agora, não é? E nós podemos ver ainda muito mais o nosso Deus operar na vida de pessoas, salvando almas e transformando vidas. Esse acolhimento mútuo do qual nós estamos falando não está baseado única e exclusivamente no que as pessoas sentem quando estão conosco, se elas têm um banco confortável para sentar, ventiladores, futuramente, quem sabe, um ar-condicionado, seria bom, não seria? Eu já vi que alguns fizeram assim, outros fizeram assim, né? Tem os calorentos, tem os frientos, não é? Então, futuramente, nada impede a igreja de melhorar, não é? O clima, poder ter um pouco mais de conforto, mas a verdade é que o conforto não transforma a vida de pessoas. O que transforma a vida de pessoas é a salvação e o conhecimento da vontade de Deus para a vida das pessoas. Então, a Bíblia nos dá uma ordenança no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Nós devemos fazer discípulos de todas as nações, diz o verso 19. Verso 20 diz que nós precisamos ensinar a eles todas as coisas que o Senhor está nos ensinando. E isso vai transformar a vida de pessoas como tem transformado até o presente momento. O conhecimento da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo é que transforma os seres humanos. Mas o número também é algo precioso para se olhar. Não é? Nós começamos olhando hoje de manhã para a igreja primitiva, e esse deve ser o nosso exemplo, ou aquilo que a igreja da qual nós vamos olhar para analisar a maneira como o Espírito Santo, como a palavra de Deus operou naquele período, e como o nosso Deus e a palavra de Deus tem poder para operar nos dias de hoje da mesma forma que operou naqueles dias. Não é? Então nós estamos falando de uma igreja que começou como? Com Jesus Cristo, não é? Chamando 12 homens para segui-lo. E aí que começou então o ministério, o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, o discipulado do Senhor Jesus Cristo com 12 homens. Então a igreja começou com 13 pessoas, é isso? Se nós contarmos Jesus e os 12 apóstolos, estamos falando sobre uma igreja que tem o seu início com 13 pessoas. Esse número mais tarde, e agora em Atos capítulo 2, nós chegamos a um número razoável de pessoas na igreja. A igreja primitiva tinha 120 pessoas, então de 12 ela passou para 120, um número razoável de pessoas, E importante frisarmos que aprenderam a palavra de Deus, conviveram com os irmãos em Cristo e aprenderam a servir o Senhor. Olhando ainda para Atos capítulo 2, nós vemos o apóstolo Pedro pregando a mensagem do Senhor, e esse número chegando a 3.000 almas convertidas em um único dia. Então a igreja passa 12 para 120, de 120 para 3.120 pessoas. Quando continuamos estudando o livro de Atos, nós percebemos que Pedro prega novamente a palavra do Senhor, e esse número chega a quase 5.000. E o que chama a nossa atenção é o final do versículo 47, que diz o quê? Que o Senhor, ele acrescentava, ou ele salvava almas todos os dias. Todos os dias existiam vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e pessoas eram salvas em Cristo Jesus e transformadas pelo poder da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Nós temos aqui uma igreja, um organismo funcionando de maneira clara e maravilhosa dentro dos planos de Deus para a vida da igreja. Então, nós não estamos aqui para olhar essa ou aquela igreja e pensar, poxa, por que igreja tal ou igreja tal acontece assim, não acontece assim com a gente, não acontece assim com uma outra igreja. Nosso objetivo é olhar para a palavra de Deus, não que nós não possamos tirar lições de trabalhos de outras igrejas e aplicar alguns métodos, mas nem tudo que dá certo em Franca dá certo em Ribeirão, nem tudo que dá certo em Ribeirão dá certo em Franca. É um prazer ter irmão Giovanni, irmã Mariana com a gente hoje à noite, lá de Ribeirão Preto. É uma alegria tê-los conosco. Mas nós não podemos dizer que o que vai ser aplicado pela Igreja Batista Dependente de Macedônia em Franca vai ser aplicado em Ribeirão Preto e as coisas vão funcionar do mesmo jeito. Nós estamos falando sobre povos diferentes, culturas diferentes, cidades diferentes. Para cada
região um trabalho diferente. Então a igreja ela precisa se adaptar no trabalho na região em que ela está. Mas a pregação do evangelho é a mesma. Jesus Cristo salva, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e o homem precisa crer nesse sacrifício para ser salvo. Essa é a mensagem do evangelho que deve ser pregada com métodos diferentes, em regiões diferentes, mas uma única mensagem, um único evangelho sendo anunciado. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Então nós vimos que dentro de pouco tempo essa igreja alcançou um número exorbitante de pessoas. Imagina você dentro de uma congregação onde os irmãos estão adorando a Deus juntos, não é? Com 5.000 pessoas salvas. Seria uma bênção, não é verdade? Seria uma bênção. Nós temos igrejas assim no mundo hoje, não é? Temos igreja na Coreia, uma igreja batista, que atinge um grande número de pessoas. Nós temos aqui em Vitória da Conquista, no Brasil, nós temos a igreja pastoreada por anos pelo pastor Gerson Rocha, que hoje está com 1.200 membros, não é? E nós temos igrejas grandes, e temos as nossas igrejas, as igrejas menores. Isso não quer dizer que as igrejas menores não devem crescer e não devem atingir números grandes de pessoas, não é? Mas existe um método e uma maneira, não é, dentro das Escrituras, explicada, exemplificada na igreja primitiva, para que a igreja de hoje, não é, viva exatamente como a igreja primitiva. E aí então nós vamos observar uma das coisas que nós vimos hoje de manhã. Nós falamos sobre isso e falamos sobre o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Não é? Essa parte do versículo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para esse pedaço do versículo que nos diz: e caindo na graça de todo o povo. Em outras palavras, a igreja em Jerusalém chamou a atenção da sociedade da cidade de Jerusalém. Era uma igreja que realmente chamava a atenção. Agora veja bem, ela não chamava a atenção porque ela tinha outdoor, ela não chamava a atenção porque ela tinha sites e nem redes sociais, não é, como nós temos hoje. Isso não existia naquela época, não é? Ela chamava atenção por quê? Pelos detalhes que nós vimos nos versículos 44 até o versículo 46. Foram esses detalhes que realmente chamaram a atenção da sociedade de Jerusalém naquela época. E quais foram os detalhes? O primeiro detalhe que a gente precisa observar está no versículo 44. E todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja que cria na palavra de Deus, tinham tudo em comum, ou seja, os pensamentos, os alvos, os objetivos, a mente eram idênticos. Ou seja, uma igreja que realmente estava procurando fazer e cumprir a obra do Senhor Jesus Cristo. O desejo dessa igreja é que a obra de Cristo fosse cumprida em seu período, em sua existência. Por isso o versículo 44 nos diz que era uma igreja que estava junta, e ela tinha tudo em comum. Essa parte de ter tudo em comum é que todos os membros daquela igreja comungavam de uma mesma fé, acreditavam em uma mesma coisa, criam em um único evangelho e no conhecimento que a palavra de Deus ensina. Nós vimos através do Senhor Jesus, nós vimos que o Senhor Jesus se fez conhecer, não é? Na época em que ele esteve aqui nesta terra, durante 3 anos, ele se fez conhecer pela própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus, em todo o tempo que abriu a sua boca, não é? Ele exalava, ele proferia, ele falava, ele tratava das coisas do reino de Deus. E você vê diversas vezes o Senhor Jesus se remetendo ao Antigo Testamento, trazendo textos do Antigo Testamento para os seus discursos, para a sua pregação. Então Jesus pregava a palavra do Senhor. Isso nós precisamos observar como igreja, que a igreja precisa pregar a palavra de Deus. O que nós temos observado em nossos dias é que o sentimentalismo e a preocupação com que as pessoas vão ouvir, não que a gente não tenha que se preocupar com isso, que nós não estamos aqui para ofender pessoas, não é? Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor.
Mas existe uma coisa muito séria na obra do Senhor, que é o amor, certo? O amor é importante. Só que como pessoas, nós temos um problema sério na nossa vida. Quando nós falamos sobre amor, nós esquecemos da disciplina que o amor impõe. E aí o que acontece? Como seres humanos, não é? Como pecadores miseráveis, amor se torna libertinagem. Ou seja, para mostrar amor como ser humano, eu preciso dar oportunidade para que as pessoas continuem vivendo o que elas vivem, porque aí a gente demonstra amor, e aí elas acreditam na palavra, e aí elas são transformadas. Não, amor também quer dizer ordem, disciplina. O pai que diz que ama o filho e não aplica a ele a disciplina que a palavra de Deus diz para ser aplicada, o conhecimento bíblico e algumas vezes algumas correções que são necessárias, não é? A Bíblia diz que ele não ama o filho. Então amor sem disciplina não é amor. Então nós precisamos amar, sim. Precisamos amar pecadores e precisamos odiar o pecado. Então quando nós amamos pecadores e odiamos o pecado, nós valorizamos a alma que o Senhor Jesus morreu por ela e valorizamos os ensinos da palavra de Deus, a santificação que tanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver. Então nós precisamos olhar para isso, amar sim, mas jamais, não é, dar espaço para que o pecado tome conta das coisas, não é? Então a igreja primitiva era essa igreja que caiu na graça do povo, por vários motivos, como a gente viu, o versículo 45 ainda indica, não é, uma generosidade extraordinária que existia entre aqueles irmãos. A sociedade estava passando por um momento crítico naquela época, não é? Um momento de financeiramente problemático, não é? E basicamente o que acontecia dentro da igreja de Jerusalém, como o texto nos diz no versículo 45, é que existiam irmãos que tinham posses e bens dentro daquela igreja, mas eles não se comportavam como pessoas egocêntricas, certo? Ou seja, o que é meu, o que é seu, não é? Não, peraí, o texto sagrado nos diz o seguinte: eles perceberam a necessidade de seus irmãos, e o que eles fizeram? Eles venderam seus bens, suas propriedades, e repartiram entre eles, como havia necessidade em cada lar, certo? Então havia uma preocupação, um sentimento de amor, não é? Realmente um amor de irmão para com o outro. Essa preocupação era algo notável na igreja. Então eles não só perseveravam na doutrina, no conhecimento da palavra de Deus, como o mundo ou a sociedade de Jerusalém via o amor que essa igreja tinha uns pelos outros. Não estou dizendo que é para você sair aí, vender o seu carro, trazer o dinheiro para cá e dividir com a gente, não. Nós não estamos nesse ponto da história, não é? O que eu estou dizendo é que no ponto crucial da história, nós vimos o amor entre irmãos prevalecer. Eles não se preocupavam em vender o que eles possuíam para ajudar o irmão em Cristo, para auxiliar o irmão em Cristo. Porque, ao que nós observamos dentro da palavra, a vida do irmão em Cristo era muito mais importante do que o bem possuído. Então isso chama realmente atenção, não é? Quando as pessoas veem um povo se comportando com amor e preocupação entre si, um amor e uma preocupação que não existe lá fora, isso desperta interesse nas pessoas. Espera aí, que povo é esse? Que história é essa de um povo que realmente parece que se amam? Eles realmente parecem uma família, não é? E aí nós observamos a ação do Espírito Santo, o poder de Deus trabalhando nessa igreja. O versículo 46 nos diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, eles sempre iam à igreja, não é? E eles comiam em casa com alegria e singeleza de coração, eles estavam sempre alegres. Estamos falando de um período de dificuldade na história do povo de Israel, e o que o povo de Deus conseguia demonstrar era alegria em todo o tempo. Quando você observa um povo que
pensa a mesma coisa, sente a mesma coisa, demonstra o amor caloroso um pelo outro, não é? E ainda, quando se reúnem ou quando estão sozinhos, conseguem expressar alegria em momentos difíceis. Isso chama a atenção das pessoas. E é isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Isso chamou a atenção das pessoas que estavam à sua volta. Agora nós vamos realmente para o texto em que nós devemos estar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Como que nós vamos demonstrar esse amor, esse carinho, não é? Que nós precisamos demonstrar uns pelos outros? Com tantas diferenças, com tantas desigualdades no mundo em que a gente vive, não é? Isso acaba vindo para dentro da igreja. Não é? Essas diferenças, essas desigualdades sociais e econômicas, isso acaba vindo de uma maneira pecaminosa e errônea, vindo fazer parte da igreja do Senhor Jesus, onde o povo que deveria amar o seu irmão em Cristo e se preocupar com o seu irmão em Cristo, tem a mesma ação e a mesma atitude que os perdidos. Ou seja, bater nas costas e falar eu te amo é fácil. Isso aí a gente pode fazer com qualquer um, não é? Ainda mais com alguém que você chama de irmão, que frequenta a mesma igreja que você. A coisa mais fácil é dar um tapinha nas costas e dizer eu te amo, meu irmão. Só que amor não vem só de palavras, certo? Amor não vem só de palavras, amor vem de ação, de colocar essas palavras em ação. Então vamos dizer, se você é casado aqui hoje à noite, homem, você se casou, não sei quanto tempo você está casado, mas imagina comigo, você está casado com a sua esposa, e aí você só se encontra com ela na sexta-feira, você dá aquela passadinha lá na sua casa, e aí como é que está indo as coisas por aí? A conta da água, da luz está paga? Está tendo coisa na despensa aí? Tem comida para as crianças? Tem? Não, está tudo certo. Tchau então, até sexta-feira que vem. Aí eu pergunto para você, irmã, você se sente amada? Sim ou não? Pode falar. Não, não é? Lógico que não. O camarada passa ali na sexta-feira, deixa dinheiro e vai embora, ele não te ama. Não é? Isso não é amor. O relacionamento diário é que prova o amor, não é? Ou seja, você se casou com essa mulher e sua vida, desde aquele momento em que lá no altar você disse sim, eu aceito essa mulher como minha legítima esposa. A partir daquele dia que você disse sim, eu aceito essa mulher como minha legítima esposa, nunca mais houve um problema entre vocês, não é verdade? Nunca discutiram, nunca tiveram diferenças, nunca tiveram problemas, está tudo mil maravilha, não é? É ou não é? Ué, não é não? Estranho, não é? Hã? Estranho. Mas por que você ainda continua com essa mulher? Qual que é a razão de continuar com ela? Se não é mil maravilhas, se não deixa de ter umas faíscas de vez em quando, não é? Por que você ainda está com ela? E mais, irmã, se não deixa de ter faísca com esse camarada, por que você está com ele? Isso se chama amor. Como que o amor trabalha isso? O amor trabalha isso de diversas maneiras, e uma delas é aprendendo a conviver com as diferenças, não é? Você aprende a conviver com a diferença do seu cônjuge. Olha, eu fui nascido na cidade de Franca, criado dentro de uma família francana, e me encontrei com uma paranaense. Me casei com uma paranaense. Minha família, desde que eu nasci, basicamente conhecia o Senhor Jesus. Com três meses, minha mãe aceitou o Senhor Jesus.
Minha esposa conheceu Jesus Cristo como Salvador de sua alma aos 17 anos de idade. Com 19 anos a gente se casou. Era tudo muito diferente. O relacionamento, a vida que ela teve com a sua família era muito diferente do relacionamento e a vida que eu tive com a minha família. E aí vamos morar na mesma casa, fazer isso dar certo, não é verdade? E dá certo. Por quê? Porque a gente aprende a lidar com as diferenças. Isso é amor. Amor não brota de uma hora para outra no coração. Às vezes eu falo com jovens, você acha que um dia, moça, você acha que um dia vai aparecer aquele rapaz montado em um cavalo branco, vestido com a armadura dourada, levantando uma enorme de uma espada, em cima de uma colina, num cavalo branco, e o cavalo vai empinar, que cena, não é? E quando o cavalo colocar as patas no chão, ele vai descer do cavalo, vai se ajoelhar aos seus pés, tomar a sua mão e dar um beijo. É conto de fada, certo? É conto de fada, não existe. Ok? Não existe. Teu coração vai bater, e aí você vai olhar para o seu pai, para a sua mãe e falar assim: eu estou amando esse rapaz. Não, você não está amando não, tá? Não está, isso não existe. Você se interessou por esse rapaz. Sabe o que vai fazer você amar esse rapaz? Comer um saco de 60 quilos de sal com ele. Por que um saco de 60 quilos de sal, pastor? Porque demora comer um saco de sal de 60 quilos. Então você vai ter que passar anos ao lado dele, percebendo o seguinte: ele vai chegar do trabalho, vai largar a botina jogada na beira do sofá, vai entrar, tomar um banho, jogar a toalha em cima da cama, vai largar a roupa espalhada dentro do banheiro, a coisinha de escovar o dente, a pasta, a escova, vai ficar jogada em cima daquele negócio que você chama de pia, e você vai vir atrás, catando o sapato, pondo no lugar, pegando a toalha, pendurando, pegando a escova, pondo no armário. Pastor, mas ele vai mudar. Filha, deixa eu te falar uma realidade. Ele vivia assim na casa dele. E se você encontrou ele com 18 anos, para namorar, casar com ele com 19, faz 19 anos que ele faz a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai mudar, ele vai continuar sendo esse cara que larga tudo espalhado. De vez em quando ele vai te alegrar. Você vai chegar, a toalha vai estar pendurada no lugar certo, a pasta e a escova vai estar guardada dentro do armarinho, o sapato dele na sapateira. Você vai olhar e vai falar assim: ele aprendeu. Amanhã ele não faz nada disso. Certo? E aí você convive com isso e chega 20 anos depois, hoje eu tenho 26 anos de casado, você olha para ele e diz: eu te amo. Apesar de tudo isso, eu te amo, colega. Isso é amor. Agora, aquela batidinha de coração que dá assim, aquele gelo na mão, aquele suor, amor não. Paixão. Que pode acabar mais cedo do que você pode imaginar. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte: aqui em Romanos capítulo 15, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 1: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vixe, aí ficou ruim. Então eu tenho que dar suporte para as pessoas que estão à minha volta e não esperar que as pessoas façam o quê? Me agradem. Eu preciso tolerar, eu preciso amar, eu preciso conviver com os seres humanos à minha volta, sem esperar que eles estejam preocupados em fazer algum benefício para mim. E aí nós chegamos ao versículo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim,
portanto, cada um de nós agrade quem? O seu próximo, no que é bom e edificante. Tu pegou a ideia? Para qualquer pessoa que você vai se relacionar, o que você deve dar para essa pessoa? Coisas boas e edificantes. Então você deve fazer o bem para essas pessoas e promover a edificação, o crescimento espiritual dessas pessoas, lembrando do versículo 1, em não agradar você mesmo. Certo? Bom, é bem semelhante ao relacionamento conjugal essa coisa, não é verdade? Para quem é casado, é bem semelhante ao relacionamento conjugal. A mulher chega em casa, faz aquele arrozinho da hora, aquele feijãozinho da hora, frita aquele bife, faz aquele prato maravilhoso, tu come, enche o pandu, senta no sofá e vai assistir o jornal. Falou obrigado? De jeito nenhum. E se perguntar, vai falar o quê? A obrigação dela. Mas tudo isso é feito por obrigação e amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que o nosso relacionamento com pessoas e demonstrar interesse por pessoas é exatamente isso. É cumprir o texto de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É ganhar a alma, discipular essa alma, para que ela entenda a palavra de Deus, sem esperar que você receba alguma coisa por isso. E deixa eu te dizer uma coisa, algumas vezes você vai se machucar com isso. Sabe? Muito, muito. Do tipo assim, pastor, o senhor já foi machucado? Já. Já ajudei pessoas, já aconselhei pessoas. Deus fez a obra na vida de muita gente, não porque eu fiz, mas porque Deus fez. Automaticamente, com o passar do tempo, essas pessoas viraram a costa e foram embora. E continuam servindo ao Senhor, em outro lugar. Isso entristece o coração às vezes? Sim, entristece. Mas o problema não é o que você sente. O problema é a obediência à palavra de Deus. Se nós estamos sendo obedientes à vontade do Senhor ou não. Então, fazer a obra do Senhor é muito diferente do imaginado nos nossos dias. Viver para realmente ter interesse por pessoas. Ou seja, quando eu me interesso por alguém, quando eu desejo para essa pessoa as mesmas coisas que eu desejo para mim. Que um perdido conheça Jesus como Salvador, porque eu conheci. Que o meu irmão em Cristo cresça na fé, porque eu tenho crescido na fé. E que eu vou trabalhar para que este meu irmão em Cristo, ele tenha força para carregar os fardos pesados em sua vida. E o fardo pesado não são os problemas financeiros, sociais, econômicos que nós temos, não. Os maiores fardos que o homem precisa carregar na sua vida é a sua própria carne. Deixa eu te dizer, o nosso problema não é tanto o mundo e nem o pecado à nossa volta. Não é tanto Satanás. Nosso maior problema somos nós mesmos. Lutar contra a gente é a luta mais complicada que um ser humano pode travar na sua vida. Você lutar contra você mesmo. Jesus Cristo me salvou e salvou você, amém? Nos libertou do poder do pecado, amém ou não? O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, amém? Louvado seja Deus, não é verdade? Por que a gente ainda continua pecando? E aí nós ouvimos muitas vezes os crentes dobrando o joelho, falando: Senhor, faz um milagre na minha vida, me ajuda a abandonar esse pecado. Ele já ajudou. Ele já me libertou do poder do pecado. O que eu preciso fazer agora? Abandonar o pecado. Ele não domina mais a minha vida. Então agora,
é a minha parte. Eu abandono o que Jesus me libertou, porque isso não tem mais poder sobre a minha vida. Então, se isso não tem mais poder sobre a minha vida, isso não me domina mais. Então, os maiores fardos que nós carregamos em nossa vida é a nossa própria carne, o mundo e Satanás. O mundo porque ele apresenta para nós o que a nossa carne gosta. Satanás porque quando o mundo apresenta as coisas que a nossa carne gosta, Satanás fica ali cutucando. Experimenta, experimenta, é bom, experimenta, é bom. Eu tive analisando algumas coisas na minha vida, eu cheguei à seguinte conclusão: existem algumas coisas que os seres humanos praticam que dão um prazer extraordinário, por isso que as pessoas praticam. Vamos dizer assim, um exemplo: tu está com a vontade imensa de comer um pão, tu chega num lugar, não tem dinheiro para comprar o pão está ali na sua frente, e você vê a oportunidade de comer o pão sem pagar pelo pão. Em outras palavras, o quê? Roubar. Certo? E é isso que acontece centenas de vezes no mundo aí fora. A vontade de comer o pão, parece que aquele pão está tão gostoso, e a adrenalina que dá, da atitude de roubar, torna esse pão mais gostoso do que ele já é. E enganar os outros ainda fica mais gostoso ainda. E poder contar para os outros que enganou e saiu com o pão debaixo da camisa, ainda é mais emocionante ainda. Você consegue entender comigo que não é só roubar um pão? Tem muita coisa envolvida nisso, que a carne gosta disso. A carne gosta disso. Qual é o ser humano miserável, pecador, que de vez em quando não gosta de contar uma vantagem? Não é? E o camarada chegar e contar para o outro: estava lá em tal lugar, o pão marcando ali na minha frente, eu peguei e ninguém viu, rapaz, eu sou o cara, o rei do crime. Meu irmão, a nossa carne gosta de prazeres carnais. E é por isso que a tendência de pecado aumenta cada dia. Então, é um fardo carregar essa carne quando a gente quer servir a Jesus. Porque a gente sabe o que a gente precisa viver, mas a nossa carne quer viver outras coisas completamente diferentes daquilo que a gente sabe que precisa viver. Por quê? Porque essas coisas dão prazer para a nossa carne. Então, a nossa carne é um fardo. O mundo é um fardo porque ele nos apresenta coisa que a nossa carne gosta. E Satanás é um fardo porque ele fica cutucando a gente para pegar o que o mundo está oferecendo. Então essa luta é uma batalha muito grande. E às vezes nós não nos damos conta de que nós já vencemos parte dessa luta na nossa vida, e que existem pessoas que não conseguiram atingir esse ponto em que você está hoje. Não que você já alcançou a perfeição, mas chegar onde você está, para algumas pessoas é difícil chegar lá. E aí a gente olha para essas pessoas que têm dificuldade de chegar onde você está, e a gente olha como se elas não quisessem servir a Deus. E aí isso leva a gente a começar a falar do irmão. Eu acho que o fulano não é salvo, porque ele faz isso. Quem é você para dizer se ele é ou não é? Quem somos nós para dizer se é ou não é? Então, se o irmão tem dificuldade na fé, o que eu preciso fazer? Me aproximar dele, para ajudá-lo a vencer suas dificuldades. Como? Através do conhecimento da palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, receber pessoas não é só fazer a pessoa sentir bem aqui dentro. Receber pessoas é estar interessado na salvação dessa alma, e é estar interessado em que essa pessoa cresça espiritualmente. Isso é receber uma pessoa da maneira como Deus ensina na palavra para que nós venhamos receber.
Então nós precisamos nos interessar pelas pessoas. Segundo, nós precisamos respeitar as pessoas. Nós estávamos falando ainda há pouco, não é? Sobre a responsabilidade de receber pessoas. E a responsabilidade de receber pessoas é aquele que é forte ajudar aquele que ainda não chegou onde ele está. É acompanhar esse irmão em oração, é chamar esse irmão para uma conversa, é levar esse irmão para tomar um café, é levar esse irmão para jantar contigo, mas não interessado em dar para ele um bom alimento, não interessado em dar para ele um bom café, apesar que você vai fazer isso porque você não vai conseguir receber alguém, não é? E não dar o melhor, mas o melhor que você vai dar para esse irmão é o conhecimento bíblico que Deus já te deu. E a oração que você vai orar com ele para que ele vença as dificuldades que ele tem enfrentado na vida. Por isso, só dizer que ama e dar o tapinha nas costas não é provar que ama. Vai muito além disso na vida cristã, não é? A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra seu irmão, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Em outras palavras, a minha atitude para com você deve ser a mesma atitude que Jesus teve por mim, em todos os aspectos. E olha, se existe alguém nesse universo que poderia olhar para mim, me julgar e falar assim: olha, não vou te ajudar, esse seria o Senhor. Mas ele nunca vai fazer isso. E ele foi até longe quando ele disse assim: aquele que o Pai me deu, nunca lançarei fora. Em outras palavras, você nunca vai perder o meu amor e o meu cuidado. Não importa o que você viva. É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Aí em Romanos capítulo 14, versículo 19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Então eu devo seguir isso, as coisas que vão promover paz entre os irmãos em Cristo e aquilo que promove edificação entre os irmãos em Cristo. Então o que vai promover paz? Eu vou promover paz entre nós se eu chegar aqui e falar assim: nossa, o irmão Isaías tem sido uma bênção na minha vida. Ou eu vou promover paz entre nós, chegar aqui e falar assim: irmão Isaías, rapaz, nossa, que homem terrível. Como que eu vou promover paz? É falando mal ou falando bem do meu irmão? Mas às vezes a pessoa não merece, pastor, que a gente fale bem dela. Você merece que alguém fale bem de você? Eu não mereço. Mas se eu quero conviver em um ambiente de amor e promover paz, eu preciso falar coisas boas a respeito de você. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos só coisas ruins em nós, nós temos muita coisa boa. Pode não parecer, Giovanni, mas eu tenho umas coisinhas boas na minha vida. Não é tudo, mas tem umas coisinhas boas. Então eu me apego àquilo que é uma bênção para mim. E naquilo que você precisa de ajuda, eu vou tentar te ajudar a vencer isso. Esse deve ser o sentimento que eu devo ter para com meu irmão. Eu me apego claramente àquilo que você faz de bom. E quando você tem dificuldade, eu vou tentar te ajudar a viver diferente. A palavra de Deus ainda nos diz em Romanos capítulo 14, versículo 13 e o versículo 15, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, irmão, mas se por, versículo 15, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Havia uma certa discussão aqui entre os irmãos, se podia ou não podia comer carne oferecida a ídolos, se era bom, se não era, não é? Então Paulo, ele está explicando que não é, o problema não é a carne, não é o que contamina o homem, não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. É isso que destrói o homem, é isso que afasta o homem de Deus. Então muitas vezes nós ficamos apegados a coisas que nós deveríamos ajudar as pessoas a vencer isso, e nós estamos julgando as pessoas exatamente por esse fato, e não oferecendo ajuda, mas condenando, e algumas vezes nós executamos a sentença em relação às pessoas. E o que o Senhor Jesus quer de nós é que nós demonstremos o mesmo amor que Cristo mostrou por nós. Então, claramente, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos mostrar respeito. Como que a gente mostra respeito? Bom, existem situações e existem pessoas que têm condições de abandonar determinadas coisas. Existem situações que outras pessoas têm dificuldade em abandonar essas coisas. Isso é uma coisa que eu preciso respeitar quando eu trato com pessoas. Os limites que as pessoas são capazes de alcançar. Às vezes, nós colocamos limites onde Deus não coloca. Salvação é santificação de uma única vez. Mas santificação é processo. Ou seja, eu aprendo com a palavra, entristeço com o pecado vivido, me arrependo, confesso e abandono o pecado. E aí, então eu sou liberto do pecado. Mas o que fez com que eu chegasse a esse ponto? O conhecimento da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo no íntimo do meu ser. Por quê? O entristecimento, segundo Deus, promove arrependimento. Então, quem foi que me entristeceu a ponto de me convencer de que aquilo era pecado? Foi as suas palavras ou foi o Espírito Santo? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me convence, eu abandono o pecado. Eu confesso e abandono. Então, eu não sou o Espírito, você também não é o Espírito. Nós não temos poder de mudar pessoas. Não existe esse poder em nós. A única coisa que nós temos que pode promover a mudança no coração de qualquer ser humano é a palavra do Senhor. O restante é o Espírito Santo que faz. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito, não é a minha. Então jamais eu devo me gabar da posição em que eu alcancei na vida espiritual e olhar para o meu irmão com aquele olhar de desdenho, porque ele ainda não chegou na posição que eu cheguei espiritualmente. Eu devo olhar para o meu irmão com tristeza de que ele não chegou onde eu cheguei e com o desejo de que ele chegue e estender a mão para ajudá-lo a chegar onde eu estou. Esse deve ser o desejo do meu coração como servo do Senhor. Isso é genuíno amor, aquilo que Cristo ensina através da sua palavra. A palavra de Deus também nos ensina outra coisa extraordinária a esse respeito, é que nós devemos demonstrar aceitação. Veja o que diz aí em Romanos, no capítulo 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não com contendas sobre dúvidas. Espera aí, se está doente espiritualmente, se está fraco espiritualmente, eu preciso chegar a esse irmão para ajudá-lo. E não fazer o que o final do versículo diz, não é promover contenda, não é? Aí, entre irmãos, colocar dúvida na mente de pessoas. Eu não estou aqui para isso, não. Não foi para isso que o Senhor Jesus me salvou. O Senhor Jesus me salvou para que eu prestasse serviço ao meu próximo, como Ele presta a mim mesmo,
como meu Salvador, presta a mim. Então o desejo do coração de cada servo do Senhor deveria ser esse desejo de realmente glorificar o nosso Deus, não é? Atuando para que pessoas vivam uma vida de paz e de santificação. Veja que diz o verso 7 até o versículo 12, diz assim: portanto recebei-os, lá em Romanos 15, portanto recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, porém, que Jesus Cristo foi ministro de circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Versículo 12, outra vez diz Uzias: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Veja, nós viemos de um texto em que Paulo também vai ensinar a união entre o povo de Israel e o povo gentil, por causa da graça e o amor do Senhor Jesus, por causa da igreja. Ou seja, Deus, com o evangelho, com a pregação da palavra do Senhor, Ele queria que gentios e judeus formassem um único povo, para a glória de Deus. Que não houvesse discriminação, que não houvesse desentendimento, que não houvesse intriga, que não houvesse revolta, que não houvesse rebelião, que não houvesse problemas entre esses povos, e que eles fossem capazes de conviver juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está agora mostrando aos gentios, ele está dizendo: é importante que vocês realmente entendam que vocês fazem parte do povo de Deus, porque vocês receberam o evangelho. Paulo está tratando disso porque dentro da igreja em Roma existiam gentios e judeus. Agora, nós precisamos lembrar que Paulo não foi até Roma para começar essa igreja. Ele ainda está escrevendo a carta aos romanos da cidade de Corinto. Ele ainda não chegou até Roma. Ele não conhece os irmãos em Roma. Então, como que existe uma igreja em Roma? Bom, na minha concepção, da maneira como eu vejo as coisas dentro da palavra de Deus, lembra daquele momento em que a igreja foi perseguida e se espalhou por toda parte? Então, esses irmãos chegaram até Roma, judeus, salvos e lavados pelo sangue de Cristo, e ali se começou uma igreja, a qual Paulo ainda não conhecia, mas que Paulo já amava. E o desejo do coração de Paulo é que esses irmãos convivessem bem uns com os outros, que eles realmente demonstrassem amor uns pelos outros, e que as diferenças fossem aniquiladas entre o povo de Deus. É por isso que muitas vezes, ao ouvir pregadores da palavra do Senhor, nós escutamos a seguinte declaração: aos pés da cruz está tudo nivelado. Em outras palavras, diante do Senhor Jesus, não existe um degrau que torna o pastor Everton maior que você, e nem você maior do que o pastor Everton. Aqui é tudo nivelado aos pés do Senhor Jesus. Somos todos iguais. Então a importância de entender que a obra do Senhor é algo que nós devemos realizar com entendimento dentro da palavra de Deus. Cristo nos recebeu, não é? E nos deu, não é, o seu amor e o seu perdão, e cuida de nós de uma maneira extraordinária. Ele recebeu pessoas fracas, fracas. E se nós olharmos para a palavra de Deus, eu conheci o Senhor Jesus, já está indo para 34 anos de conversão. Mas eu vou te dizer uma verdade: eu ainda me considero fraco.
Por quê? Porque eu ainda preciso vencer muita coisa nessa minha vida para poder dizer que eu sou forte. Paulo disse, olha, ele falou sobre a perfeição e ele disse, não que tenha alcançado. Eu não alcancei isso. A verdade é que eu estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então o que Paulo afirma é exatamente isso, eu não alcancei ser perfeito, mas eu estou prosseguindo para esse alvo, que é Jesus, é ser igual a Ele. Eu estou lutando para ser como o meu Salvador, em todos os aspectos, inclusive em amar as pessoas como Jesus ama, em receber as pessoas como Jesus recebe, em respeitar os limites humanos como o Senhor respeita os limites humanos. Ou então Deus chegaria na nossa vida através da pessoa do Senhor Jesus e fala assim, ou muda ou morre. Já encontrou isso aí na palavra? Em algum lugar? Eu não encontrei até hoje. Mas o desejo de Deus não é esse? Não é a nossa transformação? Sim ou não? Lógico que é. O desejo de Deus é que nós sejamos transformados. Mas Ele sabe que cada ser humano tem o seu limite, e Ele respeita o limite dos seres humanos. O problema é que nós, a igreja, miseráveis pecadores, limitados, fracos e débeis, colocamos para os nossos irmãos limites que nem nós ainda alcançamos. Nem nós. Olhando aqui de cima, e vou ficar embaixo, junto contigo, nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém. Todos nós aqui hoje à noite merecemos o inferno ainda. Nós só não vamos porque Jesus Cristo salvou nossa alma. Aos pés da cruz somos todos iguais. Não existe esse degrau de... Tem responsabilidades diferentes. Isso é claro, mas degraus para grandeza, para satisfação carnal, eles não existem. Demonstrar esperança. Ainda no capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, nós podemos ser muito usados na vida de pessoas para a honra e a glória de Deus e ajudar muita gente. Mas sabe por que nós não conseguimos ser usados para ajudar pessoas a serem edificadas? Porque nós não temos esperança. A gente fala que tem, mas na verdade, quando chega a hora de viver, esperança a gente não tem. Quer ver? Você vê uma pessoa lá na rua, morando na rua, envolvida no mundo do crime, no mundo das drogas, e a primeira coisa que te passa pela cabeça deve ser o seguinte, como qualquer outro ser humano: não tem jeito para esse aí não. Sabe por quê? Porque nós não temos esperança. Porque tem jeito para ele sim. E sabe por que tem jeito para ele? Porque teve para mim. O que Jesus fez comigo deve me dar a esperança de que Jesus pode fazer com qualquer pessoa. Isso deve encher o meu coração de esperança. Porque o que Jesus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer ser humano. Então eu não posso limitar, não é? Essa visão humana, essa visão miserável de ser humano, eu não posso limitar se Deus pode ou não transformar um outro ser humano. Deus tem poder para transformar qualquer ser humano, salvar a alma e mudar por completo a vida desse homem ou dessa mulher, porque Ele mudou a minha.
porque Ele salvou a minha alma, e porque Ele me ama. Ele ama todos os seres humanos. Então a esperança não é se a pessoa vai mudar. Não, essa não é a minha esperança. A minha esperança é que meu Deus pode mudar pessoas. E essa esperança que eu tenho é certa. Por quê? Porque Ele me mudou. A minha esperança não está baseada em coisas que eu não conheço. A minha esperança está baseada nas coisas que eu conheço. Eu conheço o que Jesus fez por mim. E eu sei que a mesma coisa que Ele fez por mim, pela minha família, pelos meus familiares, Ele pode fazer por muitas pessoas, por muitas famílias e por muitos familiares nesse mundo, porque Ele ainda continua sendo o mesmo Jesus. Ele não mudou. Então a igreja não consegue ser usada porque ela não consegue enxergar a esperança que houve para ela, para os outros. Romanos capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha de que maneira o apóstolo Paulo trata sobre essa igreja que a gente está vendo, a igreja de Roma. Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque em todos os lugares em que eu passo, eu ouço falar da fé de vocês. Não era uma igreja perfeita, não era a igreja que os crentes dela não pecavam nunca. Era uma igreja como a nossa igreja, uma igreja composta de pecadores miseráveis, uma igreja composta de seres fracos e débeis, mas uma igreja que ama almas e quer ver almas salvas. A igreja em Jerusalém era exatamente esta igreja. Por isso a palavra de Deus nos diz que todos os dias o nosso Deus acrescentava almas que deveriam ser salvas. Você pode imaginar o que é isso? É Deus pegar uma pessoa lá fora, trazer ela no meio do povo de Deus e falar: ouve e crê. O texto não está dizendo que a igreja saiu de porta em porta. O Senhor trazia. Por que o Senhor trazia as pessoas até a igreja? Eu não estou dizendo que a igreja não deve anunciar o Evangelho. Muito pelo contrário, ela deve sair de porta em porta, bater, apresentar o Evangelho, apresentar a graça, o amor do Senhor Jesus Cristo pelas ruas, porque nós não cremos que Deus criou uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Nós cremos que Jesus morreu por todos. Amém ou não? Mas Jesus trazia porque o instrumento estava pronto para ser usado. Deus trazia essas pessoas para ouvir o Evangelho. Ele colocava essas pessoas diante da igreja, porque a igreja estava pronta para fazer a vontade de Deus. De que adianta? Nós ficamos aí: a nossa igreja precisava crescer, a gente precisava alcançar pessoas, a gente precisava ver pessoas salvas. Mas de que adianta Deus salvar 200 pessoas, trazer para a Igreja Batista Independente Macedônia aqui em Franca, se elas não vão receber o apoio que a Bíblia diz que elas precisam receber? O amor que a Bíblia diz que elas precisam receber, a atenção que a Bíblia diz que elas precisam receber. E não é porque Deus não pode, Deus pode. Mas seja conivente comigo, Davi. Se você estivesse fazendo um determinado trabalho, você tivesse gabarito para isso, para realizar esse trabalho,
e você pudesse realizar esse trabalho, mas não atendendo todo mundo, você limitaria seus atendimentos, sim ou não? Por quê? Porque você não tem mão de obra para executar o trabalho. Deus quer salvar todo mundo. Mas Ele não tem um povo preparado para isso. Irmãos, como eu disse, aos pés da cruz nós somos todos iguais. O ide, o fazer discípulos de todas as nações, o ensinar a elas a guardarem tudo que vos tenho mandado, isso é para mim como pastor e é para você como membro da igreja. Isso é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. E se Deus só tem um para fazer esse trabalho, Ele traz o que esse um dá conta. Se Ele só tem dois, Ele traz o que esses dois dão conta. Se Ele só tem três, então Ele traz o que esses três dão conta. Porque Deus não é um Deus que promove confusão. Deus não é um Deus que oferece algo que Ele não pode dar. Ele é um Deus sério em seus planos e em seu trabalho. Ele capacitou o seu povo para executar o seu trabalho. Ele deixou o trabalho escrito em todos os detalhes na sua palavra, para que o povo de Deus aprenda com a palavra como fazer a obra de Deus. Hoje de manhã eu contei sobre um conselho que eu recebi de um homem de Deus, pastor Gerson Rocha, pastor da igreja ali em Vitória da Conquista, na Bahia. Um homem de Deus. Eu conheci o pastor Gerson, ele já estava muito velhinho, não é? Dono de uma gaita, tocava uma gaita que era uma beleza. Trêmulo, que ainda estava com mal de Parkinson, não é? Mas um homem de Deus, um homem que pregou o evangelho enquanto o seu corpo podia. Sabe aquilo que Paulo diz? Me deixei gastar. Eu vejo Gerson Rocha dentro dessa colocação de Paulo. Eu me deixei gastar até o dia em que eu não tinha mais nada para oferecer. É isso que Paulo diz. Ele se deixou gastar, é exatamente isso. Até o momento em que eu não tinha mais força, em que eu não tinha mais saúde, em que eu não tinha mais condições de que Deus gastasse a minha vida no seu trabalho, eu doei tudo que eu tinha. E eu pedi um conselho. Um jovem pregador, estava acabando de me formar no seminário, né, e ele já estava morando lá na Estância Ebenezer, em Brodowski, na igreja de Ribeirão. Alugou uma casa para ele em Ribeirão e montou um escritório para ele dentro do acampamento, e ele morava ali. A igreja acolheu o Gerson Rocha aqui em Ribeirão Preto. E ele morando ali, não é? Último acampamento em que eu o vi, eu olhei e falei: pastor, o senhor tem algum conselho para dar para um jovem pregador? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: eu tenho só um, meu irmão. Ame, mesmo quando não for possível amar. Eu nunca vou me esquecer daquelas palavras. Ele disse: ame, mesmo quando não for possível amar. Amados, eu não sei se eu aprendi a amar, mas eu estou tentando. Tenho dúvidas se amo como deveria amar. Mas olhando para a palavra de Deus, eu sei de uma coisa: nós podemos oferecer muito mais do que nós temos oferecido. Muito mais. Nós temos muito mais para doar para a obra do Senhor do que o que a gente está doando. E todos nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus, se nós desejarmos isso de todo o nosso coração.
Sabe aquela reservinha que você está guardando de vida e saúde para mais tarde? Dá ela para o Senhor e você não vai se arrepender. Vai ser precioso o seu tempo com Deus. Como igreja, nós devemos resgatar as boas maneiras vividas pela igreja primitiva, porque esta é a estratégia que Deus criou para o trabalho da igreja nesse mundo. Deus planejou, criou uma estratégia para o serviço e a gente só deve se encaixar dentro dela. Somos a família de Deus, o corpo de Cristo, irmãos uns dos outros, por isso é importante que haja entre nós um acolhimento amoroso entre irmãos. Que esse seja o desejo do coração da Igreja Batista Independente Macedônia. Cabeças curvadas e olhos fechados. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em Tua casa essa noite, de podermos adorar e exaltar o Seu nome e aprendermos um pouco mais da Sua palavra. Pai, o meu pedido e a minha oração esta noite é que o Senhor nos ajude, meu Pai, a seguirmos o modelo, meu Pai, que o Senhor nos deixou para seguir, o exemplo que o Senhor nos deu para que fosse seguido. Pai, ajuda a Igreja Batista Independente Macedônia a se tornar esse instrumento útil nas mãos do Senhor para a sua honra e glória. Enquanto eu não terminei essa oração hoje à noite, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Você está pronto para se deixar gastar na obra do Senhor? Tudo que você tem, tudo que você é, Deus pode usar para a sua honra e glória. Talvez você está aqui hoje à noite, está aguardando algumas reservas para uma futura aposentadoria e tranquilidade. Eu quero desafiar você a doar tudo isso que você planejou gastar com você mesmo, você doar para o Senhor, para a honra e a glória de Deus, para esses tempos de tranquilidade e de paz que você tanto está desejando, que eles possam ser os momentos mais incríveis da sua vida, amando outros seres humanos e sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Talvez você está aqui hoje à noite e gostaria de oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero orar por você. Então levante a sua mão e eu vou entender que você quer doar toda a sua vida para o Senhor. Há alguém hoje à noite? Pastor, Deus abençoe. Eu quero doar a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus abençoe, para a glória de Deus. Mais alguém? Para que o Senhor possa usar a minha vida para a sua honra e glória. Mais alguém hoje à noite? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Pai bendito, nós somos gratos pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a melhor servir ao Senhor todos os dias de nossa vida. Trabalhe em nossos corações e abençoe-nos, ó Pai, que possamos honrar o Seu nome com a nossa vida. Despeça-nos aos nossos lares debaixo de Suas santas mãos. Traga-nos de volta na quarta-feira para adorarmos ao Senhor em comunhão uns com os outros, congregados na Sua casa. E nos ajude, meu Pai, durante essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, meu Pai, a sermos um instrumento nas mãos do Senhor, a engrandecermos e exaltarmos o Seu nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos os anúncios finais hoje à noite. Dia 8 desse mês de março, nós na sexta-feira, tem a reunião dos jovens aqui na nossa igreja, às 7h30, tá? O tema será conselhos bíblicos práticos
para os jovens, e quem vai estar trazendo, o pregador, quem vai estar trazendo o recado do Senhor é o pastor William. O texto bíblico para ser estudado é Gênesis 19, capítulo 19 até o capítulo 36, né? E eles já estão divididos em equipe, é isso? Já estão divididos em equipe para isso, né? Então só confirme a sua presença pelo WhatsApp para que possa ser programado para ser uma bênção para a sua vida, amém? Que Deus abençoe, até quarta-feira à noite, às 8 horas.